Agora o pau vai torar, porque eu vou te mostrar algumas funcionalidades e estratégias para ganhar o máximo de ponto possível para o airdrop da Backpack. A Backpack é uma corretora centralizada e descentralizada ao mesmo tempo. Eu posso tentar dar um overview aqui, mas eu já trouxe isso num vídeo anterior. Eu recomendo que você veja, porque lá eu explico toda a fundamentação do porquê que eu estou bullish com o Backpack. Lembrando, eles não me patrocinam, beleza. Eu já escrevi artigos, eu já escrevi threads, eu já fiz um vídeo para você entender, e agora eu vou focar na parte prática de algumas funcionalidades que já existem. Mas eu vou repetir, é super importante você entender a fundamentação do porquê que eu estou bullish com esse projeto, com esse airdrop, a confiança que você pode, ou pelo menos deveria ter com qualquer corretora que você utiliza antes de utilizar. Eu trouxe isso no vídeo anterior, vai estar aqui na descrição, junto com o link para você se cadastrar, se você achar que faz sentido, usar essa corretora. Show? Eu mostrei no vídeo anterior sobre o uso da wallet, a cultura do Mad Lads, né, as vantagens que você tem. E uma das coisas, caso você for uma pessoa que tenha uma condição financeira um pouco mais arrojada, uma das vantagens que você tem é você vincular o seu Mad Lads, caso você tenha. Vindo aqui na parte de pontos, você vai ter todo esse menu aqui com leaderboard. A parte de pontos que você conquista a cada season, então a gente já está na Season 2. Season 1 fiz 17 mil, Season 2 até então estou com 21 mil e pouco. Mas aqui em Achievements, você tem uma espécie de insígnias conforme você vai fazendo tarefas ou ultrapassando, né? Limites e coisas de uso, de trading e tudo mais para ir adquirindo. É interessante você adquirir o máximo possível. Eu não foco nessas bets, mas é aqui nesses menuzinhos aqui que tem a parte, por exemplo, quests, onde você vai vincular seu NFT Mad Lads, caso você tenha. No meu caso, eu já estou aqui vinculado. Isso daqui me dá o direito, né, de um programa VIP com desconto nas taxas. Quanto mais eu utilizar a Dual Infinito, essa corretora, menos taxas eu pago. Só para você ter uma noção, eu estou aqui no VIP 2, tá? E aqui eles explicam categoricamente as taxas que você paga tanto em spot como futuros. Nesse momento eu não estou pagando para ordens limit, eu não estou pagando taxas porque eu já passei de 25 milhões de dólares de volume negociado. Tá? Isso é volume, não quer dizer que eu botei 25 mil dólares aqui. Quando você faz trade em futuro, por exemplo, com $1.000 você usa alavancagem e aí você vai fazer um trade de 10 mil dólares. É isso que conta. Então, para ordem passiva, né, ordem limite e tudo mais, eu já não pago taxa nem para spot nem para futuros. Eu ainda pago um pouco para ordem a mercado no spot e para ordem a mercado em futuro, mas já já eu devo bater o VIP 3 e nunca mais vou pagar taxa de absolutamente nada. Então, quando você entende o volume que você faz de trading, se você é um trader, né, principalmente com uma mão razoável, é bem interessante você ter um Mad Lads que ele vai se pagar ao longo do tempo conforme você vai fazendo volume, além dos airdrops que eu já mencionei no outro vídeo, que você vai ganhar dentro do mundo DeFi por ter esse NFT, fora o acesso também a grandes players do mercado que estão no ambiente do Mad Lads, gente da Coinbase, gente de desenvolvedor de protocolo, CEO de protocolo e o próprio Armani Ferrante, que é o founder daqui e tudo mais. Já mencionei no vídeo anterior sobre a possibilidade do IPO, né? Quem sabe a gente ser sócio da corretora, mas você olha lá e volta para cá para aprender a parte prática da Backpack. Você pode criar inúmeras subcontas, tá? Essas aqui que eu criei, você clica aqui no cantinho, eu criei aqui Futures, Land Borrow e Passive Income, eu mesmo que criei essas aqui, não precisava ter criado, então não confunda esse nome, porque eu sei que tem corretoras que têm a conta de futuros, a conta de não sei o quê, tá? Aqui eu que criei, e é interessante você ter várias subcontas quando você fizer estratégias diferentes das, por exemplo, de algumas que eu vou mostrar aqui. Resumidamente, função spot é para você comprar e vender à vista com o saldo que você tem, e futures é para fazer trade de futuros. Mesmo estando em spot, é importante que você ative ou não a parte aqui de margem, porque uma das funções de compras e vendas à vista na Backpack é que você pode usar o seu capital em garantia. Várias corretoras têm isso, você bota lá uma grana, sei lá, Ethereum, Bitcoin, alguma coisa, isso é margem para você fazer trade de futuros. Mas aqui você também tem o spot margin. E é bom que você entenda isso, porque eu vou te mostrar algumas estratégias com isso. Se você desmarcar o margem aqui, ele está pegando só o meu saldo da corretora e eu posso comprar Bitcoin com o saldo que está em dólar. Você pode verificar aqui, clicando aqui para portfólio, você vai ver, esse aqui é o meu saldo e está tudo certo. Voltando aqui para spot, se eu clicar aqui em margem, agora eu posso comprar 62 mil dólares usando apenas 5. Como que isso funciona? Quando a galera do trade alavancado faz uma posição, por exemplo, de 10 mil dólares usando 1.000, na verdade é 11, né? Mas enfim, você faz uma alavancagem 10x, ou seja, você vai fazer um trade
com 10 vezes o tamanho da sua posição. O que acontece é que com 10% de movimentação do mercado para baixo, né, ou seja, contra a sua operação, você estaria sendo liquidado. Você perderia essa garantia, que é o seu capital, o seu lastro ali, para poder pegar emprestado. O spot margin funciona de uma maneira muito semelhante. Se eu tiver lá, por exemplo, $2.000 em Solana em garantia, eu posso comprar $20.000 de outra moeda, tomar emprestado $20.000 dentro dessa plataforma de alguma maneira. Só que a sua margem vai estar calculada e se Solana começar a derreter, você pode perder tudo. Então, para você não se perder no meio disso tudo, eu recomendo que você não faça alavancagem aqui sem ter plena ciência e displicência do que você está fazendo, principalmente separando as contas. Clica aqui, cria uma outra conta para fazer esses mequetrefes, beleza? Eu já vou entrar na questão do uso do spot margin, só que antes, né, eu preciso te mostrar aqui o futures, que realmente tem algumas opções, não tem as mais infinitas opções, mas tem várias, tá? E eles estão adicionando cada vez mais, fazendo campanhas de trading, daí você consegue mais daquelas insígnias que você viu que eu tinha algumas. Mas uma das funções mais legais é que foi uma das primeiras corretoras a ter uma espécie de protocolo de empréstimo dentro da própria corretora. Se você não sabe como é que funciona um protocolo de empréstimo, eu tenho uma playlist sobre empréstimos descentralizados, então vou deixar marcado em algum lugar aqui, que é quando a gente utiliza on-chain, né, direto da nossa carteira, possibilidade de emprestar ativos e tomar outros ativos emprestados. Aqui, quando a gente vem em lending, a gente tem essas opções aqui para emprestar e os rendimentos, sinceramente, não são tão atrativos. Hoje no DeFi a gente consegue 20% ao ano tranquilamente com stablecoins, tá? Mas é muito fácil, tá? Só que eu vou te ensinar uma maneira que tem chamado muita atenção das pessoas no meu Twitter, que é, por exemplo, conseguir esse tipo de rendimento de uma forma razoavelmente estável, 50% ao ano, ou, por exemplo, aqui, 60% ao ano. Eu até fiz uma brincadeira aqui no meu Twitter, eu já vou te explicar, então calma aí que eu já vou te explicar essa estratégia. Olha aqui, ó, 40% ao ano, 87% ao ano. Então, para você entender que você consegue fazer rentabilidade aqui dentro com algumas estratégias um pouco mais avançadas. Você não é avançado, está começando agora, vai devagar, conhece a corretora, faça trade, faça volume para ganhar o airdrop. Porque se você viu o meu vídeo anterior ou leu essa thread aqui no meu Twitter, você vai entender que o nosso custo para ter pontos, ele está muito interessante porque o valor do ponto, segundo a plataforma Intarium, é uma plataforma que te dá o valor de ponto de inúmeros airdrops. Vou deixar o link da Intarium aí na descrição, se ela já tiver lançado. Deve lançar agora já já. Se você gastar 10 centavos para fazer um ponto, né? Ou seja, de taxa, você vai fazer trade, tal, gastou 10 centavos, você vai ganhar um ponto e esse ponto tende a valer aí 90 centavos, 1,50, então tá muito assimétrico. Eu mostrei isso no outro vídeo também. Tá, eu não ia mostrar, mas eu sei que você vai querer, então tá aqui. Isso aqui é a plataforma Intarium, tem várias ferramentas, a de cálculos de airdrop você entra aqui. Aqui tem vários airdrops, você pode ir no dashboard geral, mas eu vou só filtrar aqui por backpack. Ele está me dando o valor estimado por ponto. Então eu tenho 21.625 pontos. Se sair com 2 bilhões de FDV e esse percentual eu calculo aqui, eu vou ter $21.000 de airdrop, que é bastante dinheiro. Eu espero que seja isso mesmo. Mas enfim, eu prometo fazer um vídeo sobre a Intarium, detalhado, mostrando tudo e conseguir código de convite para você. Eu só preciso que você deixe o like, se inscreva no canal, ative todas as notificações para não perder mais vídeos, não perder lives e, quem sabe, dentro do meu grupo gratuito do WhatsApp, eu consigo disponibilizar códigos de convite para a plataforma Intarium. Vai estar na descrição aí, entra no meu site, tem o grupo do WhatsApp gratuito, eu vou mandar códigos de convite para quem estiver lá. Então, entra no grupo do WhatsApp também. Voltando ao empréstimo dentro da Backpack, você vê que eu posso emprestar Solanos ganhando 5% ao ano e pontuando na Backpack, ou também tomar ativos emprestados. E qual é que é o segredo aqui? Não só com empréstimo, mas tem uma coisa no mercado futuro que eu imagino que você saiba, se não, vai aprender agora, que se chama Funding Rate. Para você manter uma posição de alavancagem a favor do mercado, você provavelmente estará pagando uma taxa para quem está shortando o mercado, ou seja, operando contra o mercado. Essas taxas, que a gente chama de funding rate, elas flutuam de acordo com a adaptação do mercado. Quando tiver muita gente shortando, muita gente apostando contra determinado ativo, é bem provável que esse funding rate se torne negativo e aí quem está a favor do mercado vai estar recebendo essas taxas, mas isso é muito dinâmico e muda constantemente. O que a galera faz muito, a galera do trading e a galera dos airdrops, é farmar airdrops de futuros, né, de Perpdex, seja Hyperliquid, Ranger Finance. Tem o vídeo da Ranger Finance aqui também, eu vou deixar o link aqui para você ver. Mas enfim, a galera faz uma posição longado em Bitcoin numa corretora e shortado em Bitcoin na outra, usando o mínimo de alavancagem possível
porque daí a sua posição fica zerada. Só que, além dos pontos de airdrop que você eventualmente receberia, você vai estar ganhando funding de um lado e pagando funding de outro, e o seu saldo vai ser sempre zero, porque $1.000 a favor do mercado no Bitcoin é $1.000, e $1.000 contra $1.000. Se o Bitcoin sobe, você ganha do lado e perde do outro, e vice-versa. Essa arbitragem de funding é uma das táticas bastante conhecidas de renda passiva por traders experientes. E dentro da Backpack, você consegue fazer isso sem utilizar outra plataforma, justamente pelo Spot Margin e a funcionalidade que eu mostrei aqui para você. Aqui eu tenho um saldo de $5.189, eu vou vir em Spot e vou comprar algum ativo. Presta atenção porque eu já estou te ensinando a estratégia, tá? Estou te ensinando como é que você vai fazer para ganhar uma rentabilidade com Backpack aqui. Para ganhar a pontuação do airdrop, o melhor é fazer trade, futuro, bastante volume. É isso que vai dar um bom airdrop para você, e a taxa que você vai pagar vale a pena pela prospecção que a Intarium está nos dando. Mas agora é uma estratégia que você vai unir rentabilidade com pontos, mas não é a mesma simetria de ponto. Então, se você tem um percentual de Ether, Solana ou Bitcoin, que são os ativos que mais têm margem dentro da Backpack, você pode, por exemplo, comprar Bitcoin. Eu vou comprar aqui as $5.145 de Bitcoin, a mercado mesmo. Vou gastar taxa pra caramba aqui para mostrar para vocês. O mínimo que eu mereço é um like, pelo amor de Deus. Comprei Bitcoin, vou aqui no meu portfólio e eu tenho 0.0464 Bitcoin. O que acontece é que agora eu posso vir aqui em Lend e botar para rentabilizar ele enquanto, e aqui que está o furo do rabicho, enquanto eu uso ele como margem. Então, a partir de agora, eu tenho uma margem para operar futuros e essa margem está rendendo. Veja que dos 5.100 e poucos dólares, eu já tenho disponível para fazer trade 4.800 e pouco. O único problema é se o Bitcoin derreter, então minha margem tende a diminuir. Isso é um controle de margem que você precisa saber usar, né, e fazer de forma experiente. Só que o pulo do gato é que o lending do Bitcoin está me dando 0,10% ao ano. Isso aqui não é nada. E você tem uma maneira de, por exemplo, substituir uma posição que você tenha de stablecoin e buscar uma rentabilidade aqui com delta neutro dentro da corretora, sem ter risco de ser liquidado. Como eu comprei Bitcoin e agora eu tenho margem, você pode até regular a intensidade da alavancagem que você quer aqui, mas eu venho aqui, por exemplo, em Bitcoin, e eu simplesmente venho aqui em Sell e eu faço um short da exata quantidade que eu tenho aqui. Nesse momento, eu estaria fazendo o volume da compra spot e eu vou estar shortando Bitcoin, usando quase nada de margem, tá? Assim eu vou estar anulando a minha posição. Fiz em futuros, ó, BTC Perp, fiz a mercado mesmo, gastei taxa pra caramba. A posição abriu aqui, eu estou shortado. Por que que eu não vou perder dinheiro nessa operação? Note, meu portfólio já está rentabilizando 10% ao ano. Por quê? Porque os shorts de Bitcoin nesse momento estão recebendo em torno de 9% ao ano de funding. E eu ainda ganho aquele 0 ponto alguma coisa pelo lend, ou seja, emprestar está me dando rendimento, shortar está me dando rendimento. Só que o meu portfólio, nesse momento, ele não vai baixar disso aqui, porque minha posição spot anda para cima, eu perco no short. Se a posição spot vai para baixo, eu ganho no short. Então aqui é como se eu tivesse 5.180 e poucos dólares em stablecoin rentabilizando. Mas aí você se pergunta, Diego, qual é o risco disso? Primeiro, que nesse momento é um risco muito baixo. Eu estou ocupando 4% do que eu poderia pegar emprestado. Quanto mais perto desse initial margin aqui, ó, isso aqui é como se fosse o LTV do empréstimo. Então, eu posso pegar emprestado até 100 aqui. E maintenance margin é a manutenção para não ser liquidado. O que você tem que cuidar, de fato, é isso daqui, não passar muito de 50%. Mas a Backpack tem uma outra funcionalidade muito legal, que é, se você perder dinheiro num trade, eventualmente, até já aconteceu aqui, ó, ele vai pegar emprestado automaticamente. Ou seja, ele ativa a sua margem para que você não seja liquidado. Só que tem um ponto muito negativo nisso, que é, se você levar um contra no mercado, ele pegar emprestado e subir, ele não vai pagar esse empréstimo automaticamente, mas você pode ativar isso, e para fazer esse tipo de estratégia de delta neutro com capital todo dentro da corretora, você precisa estar com o AutoLend ativado. E eu já vou te mostrar agora. Só que para ativar o AutoLend, você não pode ter nada aqui emprestado. Então a gente vai aqui, deixa eu ver se eu consigo repagar. Tá, repaguei. Pronto, tinha um farelinho aqui no Borrow, já quitei ele só para avançar aqui, porque você não consegue ativar o AutoLend com alguma operação de empréstimo ativo. Para ativar o AutoLend, você vem aqui, ó, nessa setinha. Quando você clica aqui, você ativa. Eu não vou ativar agora, porque eu vou te mostrar aqui, por exemplo, aqui, ó, que tá dizendo meu PNL negativo, né? Por isso que quando eu postei isso daqui, ó,
Eu falei, perdi tudo e tal, negativo. Não, eu estava fazendo arbitragem de fund e usando a própria backpack. Perdi nada. O PNL na corretora vai ficar negativo, de futuros, mas você vai estar no 0 a 0 ou até para frente, dependendo da misturança de operação que você fizer. Só que agora o pulo do gato fica um pouquinho mais gostoso. Note, você precisa ver que esse rendimento ele vai flutuar muito de acordo com o funding rate e a direção do mercado. Você só precisa tentar estudar dentro disso, né? Por exemplo, aqui, ó, comparar funding rates, como está aqui na tela. Você entende que o funding rate ele é de 8 em 8 horas. Até a backpack estava migrando para de 1 em 1 hora, que nem a Hyperliquid. Mas quando está vermelho, é porque ele está negativo. Então, não vale a pena shortar, porque você vai estar pagando. Só que esse número aqui, ele é a cada 8 horas. Então, eu recomendo que você faça um estudo e um acompanhamento, assim como qualquer estratégia de rendimento, até no DeFi, para ver o que se mantém positivo e o que está mais vantajoso, somando a taxa do lending, que você teria, mais a taxa do funding rate. E aí você vai somar os dois e montar um rendimento. Você pode até pegar o anual aqui, veja que o funding rate médio anualizado do Bitcoin é de 10% ao ano. Então, você shortando o Bitcoin, você ganha em média 10% ao ano. Só que 10% é muito pouco, só que é uma média anualizada. Então, eu gosto de pegar aqui o diário, pegar aqui a calculadora aqui, deve estar batendo, porque estava dando 10% ali. Então, 0,03 vezes 365%, vai dar a mesma coisa. Pronto, fiz a conta de otário aqui. Mas é bom fazer a conta até da semana. Eu gosto de ver da semana o que está rolando, para você não ser pego de surpresa e não ficar muito tempo numa operação negativa. Por quê? Note que a Aptos está negativa aqui. No dia, aqui, ó, tá 0,01. Aqui é bom fazer a conta. Já vou te explicar o porquê. 0,0104%, né? 0,0104 vezes 365, porque é aquilo ali por dia. Você está pagando para ficar shortado em Aptos 3,79% ao ano. É vantajoso? É. Por quê? Porque aqui você tem o lend. E o lend de Aptos está, neste momento, 1,21% mais 16,20% em recompensa, que dá 17% ao ano. Logo, você pode emprestar Aptos a 17% ao ano e shortar Aptos pagando 3% ao ano, que te dá um ganho de em torno de 13%, 14% ao ano com o mesmo dinheiro, anulando posição, como se você estivesse stablecoin. Diego, mas é muito pouco pelo risco e a confusão. Calma, vai piorar. No meu caso, eu acho que isso melhora. Como a gente tem o spot margin aqui, eu vou, por exemplo, vou dar só um exemplo. Tem essa quantidade de Bitcoin aqui, beleza? Só que agora, eu vou aqui em spot margin, eu vou comprar tudo que eu posso de Aptos no spot. Mas eu não posso, por quê? Porque eu não ativei a margem. Ativei. Agora eu posso comprar 14 mil dólares de Aptos. Eu não vou comprar 14, porque vai estragar o fim da brincadeira aqui e aí pode faltar para a margem. Mas tudo bem. Eu posso comprar 14 mil dólares. Eu vou comprar 10 mil dólares para você entender o jogo. E detalhe, eu estou 5 mil dólares de Bitcoin, eu vou comprar o dobro do dinheiro. Ou seja, eu estou tomando emprestado mais do que eu poderia. Você pode fazer isso de forma manual. Aí, já pegou 3 dólares aqui para me ralar. Mas beleza. Você pode fazer borrow aqui e pegar emprestado. Olha só, posso pegar 140 mil dólares emprestado. Pega para te ver se tu não vai tomar no talo com a volatilidade. Como que tu pega mais? Eu já expliquei no spot margin. Mesmo raciocínio colateral, qualquer volatilidade vai perder dinheiro. Então agora eu vou comprar Aptos, eu vou comprar 10 mil dólares de Aptos. 10 mil dólares de Aptos vai dar aqui, ó, 5 mil Aptos, vai dar 20, vou botar 3 mil. Será que vai dar? 2.500. Comprei 2.500 Aptos, tá? Eu vou focar em Aptos, dá 10.615 dólares. Comprei. Como é que tá meu portfólio agora? Olha só, já pegou emprestado os 10 mil e poucos dólares. Eu poderia ter pego emprestado, fazer, mas no que eu ativo margem aqui, ele já faz tudo sozinho. Minha margem foi em 30%, então eu estou usando 30% do que eu poderia aqui, né? Eu poderia pegar emprestado. E eu venho aqui em portfólio, eu vou visualizar que nesse momento, com 5 mil dólares, que é a minha posição do portfólio, eu tenho isso daqui de Bitcoin e essa exposição em Aptos. Porém, eu estou devendo 10 mil dólares, pagando 5,68% ao ano. Diego, mas aí tu tá alavancado. Tô. Por isso que eu vou vir em Futures, vou vir aqui em Aptos, por exemplo, e vou shortar 2.500 Aptos no preço, mesmo preço que eu estou fazendo agora. Vai dar um pouquinho aqui mais, aqui, perdi aqui uns 5 dólares, mas beleza. Vai pedir 1.000 dólares de margem. Deixa eu vender aqui. Pronto. Olha só que legal. Eu estou shortado em Bitcoin, que eu mostrei antes da operação. Estou shortado em Aptos, tá? Nesse momento ficou negativa a operação, porque eu tomei emprestado e eu fiz a baguncinha aqui. Estou com 2 operações, mas
você consegue aquele tipo de rendimento que eu estava mostrando fazendo isso. Eu fiz aqui para mostrar para vocês. Tá negativo, já já vai ficar positivo, tá? Isso aqui é normal. Agora o mercado está caindo no curtíssimo prazo, aqui no gráfico de 15 minutos, uma hora. Então ele vai ficar negativo um pouco. Esse PNL negativo aqui não vai acontecer, porque eu estou operando contra o Bitcoin aqui na mesma quantidade que eu tenho como garantia. Assim como o que eu tenho de garantia em Aptos, eu estou operando em futuros contra ele também. E olha que legal, estou ocupando 75% do que eu poderia e minha margem de manutenção para não ser liquidado está em 38%. Qual é que é o segredo aqui também para você evitar a liquidação? Depois que você montou sua operação, né? E ainda me sobrou aqui 400 e poucos dólares para usar como margem para outra operação. Você clica aqui em Autoland. Cliquei em Autoland, pronto. O que o Autoland faz? Assim como a corretora pega emprestado conforme ela vai contra você, sua operação, suas operações, sua margem, para você não ser liquidado, ela vai pegando emprestado. Quando sobe, ele não repaga. Com o Autoland ativado, ele vai repagar. Então você vai ter muito mais confiança de deixar uma operação dessa rodando por semanas e meses. A sua missão, o seu acompanhamento, não se dá mais à questão de preço, se dá sim a você monitorar a constância ou não desse rendimento. E olha só como muda, já está em 27% ao ano de rentabilidade. Atualizou o funding, né? Eu estou shortado em Bitcoin, estou shortado em Aptos. A minha posição aqui está neutra, né? Enquanto esse PNL fica negativo, o meu saldo spot fica positivo. Então, a oscilação aqui é quase nula, tá? E eu tenho um rendimento nesse momento de 27% ao ano. Aqueles rendimentos que eu estava fazendo e mostrando no Twitter são maiores porque eu estava fazendo a operação um pouquinho mais agressiva, estava fazendo com mais capital, atolando mais, e não era com Bitcoin, porque o cálculo do funding estava melhor em outras moedas. Mas aqui, Aptos deve fazer, nesse momento, né, é até tá para encerrar, estão com uma campanha da Aptos ali até o fim desse mês, então estão dando incentivo. Por isso que eu estou conseguindo 27% ao ano do meu portfólio. Eu sei que parece um pouco confuso para você, mas é óbvio, você precisa saber de trading, você precisa saber de futuros, você precisa saber de empréstimos descentralizados, você precisa ter noção do que é operar com cross, operar com margem. Mas a verdade é que, independente disso, você fazer trading na Backpack, você vai estar ganhando pontos, e esses pontos são baratos versus ganho, o valor que a gente espera desses pontos. E só um último insight aqui, antes de dar esse último insight para você, eu quero que você deixe o like, se inscreva no canal. Esse vídeo aqui deu trabalho e eu estava com muita preguiça de fazer, eu só tinha passado para o clube essa estratégia, né? Se você não sabe, eu tenho uma comunidade fechada, se chama Intus Crypto Club, as vagas, não sei se estão abertas, acho que não, experimenta no link aí no meu site, mas enfim, eu não queria fazer esse vídeo assim de forma sintetizada, porque para explicar com muito mais detalhe demoraria cerca de uma hora. Você pode se inscrever, ativar o sininho e participar de lives que eu vou tirar dúvidas para você desse tipo de estratégia e muito mais. Eu só estou conseguindo esse rendimento de 27% ao ano porque eu tomei empréstimo de um valor maior do que eu poderia para fazer o delta neutro com essa grana, pagando 5% ao ano, botando isso em Aptos, ganhando 17 e pagando 3 de funding, conforme o funding se ajusta, eu vou ganhar cada vez mais. E essa estratégia ainda é conservadora, eu posso agredir ainda mais, aumentando a mão ainda mais. Então, meu papel agora aqui é deixar rolando isso aqui, não tenho pressa, estou ganhando uma renda passiva, estou farmando pontos de airdrops, e o link para você fazer o cadastro na Backpack está na descrição, assim como todos os artigos e vídeos que eu tenho sobre isso, tanto sobre o pontos como sobre a Backpack, e também da plataforma Intarium, caso ela já estiver sendo lançada, aí algum código vai estar na descrição para você, beleza? Tamo junto, fique com Deus e use Backpack.